Para compreendermos os primórdios do cristianismo, precisamos, antes de tudo, compreender o solo onde essa história fincou suas raízes. E esse solo era o Império Romano. Temos um historiador chamado Jonathan Hill, que escreveu História do Cristianismo, e lá ele nos lembra de um paralelismo histórico fascinante. O nascimento de Jesus ocorre exatamente em um momento de transição e consolidação política drástica no mundo antigo. Até meados do primeiro século a.C., Roma não era o império, mas sim uma república. Uma república que vinha se expandindo de forma agressiva, dominando a Península Italiana, derrotando Cartago, os estados gregos e anexando a Gália sob o comando de Júlio César. Mas a república ruiu com o assassinato de César em 44 a.C. e rompeu uma guerra civil sangrenta. Quem emergiu vitorioso desse caos foi o jovem Otaviano, sobrinho de César. Ele derrotou Marco Antônio e Cleópatra, anexou o Egito e, ao concentrar os poderes em suas mãos, tornou-se o primeiro e verdadeiro imperador romano, adotando o nome de César Augusto. A grande genialidade política de Augusto foi a dissimulação. Ele manteve as aparências e a fachada da velha república. O Senado continuava lá, mas era um controle puramente nominal. Nos bastidores, as eleições eram arranjadas e os cargos eram preenchidos apenas por homens de sua estrita confiança. O Senado existia, mas o imperador era quem governava de fato. Desafiar essa estrutura, especialmente nos governos dos sucessores de Augusto, tornou-se um negócio letal. A cartada final desse novo regime foi a fusão definitiva entre política e religião. No ano 12 a.C., Augusto assumiu o título de Pontifex Maximus, o sacerdote principal da religião tradicional romana. Então, na figura de um único homem, centralizavam-se agora o Estado e a fé. O culto ao falecido Júlio César como um deus foi incentivado e logo após a sua própria morte, em 14 d.C., o próprio Augusto foi deificado pelo Senado. E a partir dali, os imperadores passariam a ser oficialmente endeusados, muitas vezes ainda em vida. Para a população, o culto imperial transitava entre a devoção sincera e o mais puro ato de patriotismo político. Esse era o cenário exato no início do primeiro século. Um território gigantesco, unificado sob o poder absoluto de um homem que reivindicava para si uma natureza divina. É precisamente nesse ambiente de centralização e sacralização do poder político que as primeiras comunidades cristãs começaram a se formar.